Oi, quinto ano, tudo certinho? Bom, então hoje nossa sala de matemática, quinta-feira, né? Nossa segunda parte, nós vamos fazer a página 24. Está com febre? Então, na última aula, a gente viu um pouquinho sobre medidas de tempo, né? Fizemos algumas questõezinhas e agora a gente vai conversar sobre esse assunto. Febre é um aumento temporário da temperatura do corpo que ocorre como uma reação contra alguma anomalia. A febre não é uma doença e não é necessariamente um mal. Mas nas infecções, por exemplo, ajuda o sistema de defesa do corpo a se livrar do agente agressor. O instrumento usado para medir a temperatura do corpo é o termômetro clínico. Então, a gente está numa época de pandemia do coronavírus, né? E um dos sintomas é a febre bem alta, né? Então, serve também para alertar, inclusive se você está com alguma coisa errada, né? Ou até mesmo Covid, junto com alguns outros sintomas. Então, tem que analisar todo o contexto, né? Todos os sintomas. Não acredito que você está com febre, que você está com Covid. Você tem que analisar todos os sintomas que fazem parte, tá bom? Às vezes pode ser uma outra coisa aí que você tá tendo. Você já teve febre? Como se sentiu? Acredito que todos nós já tivemos febre uma vez na vida, né? Como você sabe como funciona um termômetro? Então, ali, como que a gente se sente com febre? A gente se sente geralmente com frio, nossa temperatura, nosso corpo está tentando manter a temperatura, a gente está fica muito quente, mas ao mesmo tempo a gente sente muito frio. E você sabe como que funcionam esses termômetros? Existem termômetros clínicos com diferentes modos de funcionamento. Os mais conhecidos são os de mercúrio, que é esse aqui, da foto, e os digitais, que são aqueles lá que põe embaixo do braço, e hoje também tem aquele que é de luz, né? Aquele que aponta para a testa, que é o que mais usa também nas barragens das cidades, né? Para medir a temperatura de quem está chegando. Veja como funciona um termômetro de mercúrio, como da foto assim. Então, os mais antigos, né? Acredito que hoje nem tenha tantos termômetros de mercúrio para vender. O termômetro é feito de um tubo de vidro bem fininho, contendo mercúrio, que é um líquido prateado, tá? Esse tubo é protegido por um outro tubo mais resistente e que tem marcações correspondentes à temperatura. O termômetro é colocado em geral nas axilas, aqui embaixo do braço, né? E começa a receber calor do nosso corpo. A temperatura do mercúrio vai aumentando e em alguns minutos fica igual a que está no nosso corpo. Ao se aquecer, o mercúrio passa a ocupar mais espaço e começa a subir dentro do tubo fininho. Quanto maior for a temperatura, mais ele sobe no tubo. Para saber a temperatura do corpo, basta verificar a marca que o líquido atingiu. Cada marcação do termômetro corresponde a uma temperatura. Então, vocês viram aqui o termômetro, né? E as temperaturas que são marcadas. A unidade de medida de temperatura usada no Brasil é o grau Celsius, ou graus centígrados, como a gente fala. O símbolo usado para indicar graus Celsius é a bolinha com o C. A temperatura normal do corpo humano fica entre 35 e 37. Em geral, os médicos consideram febre uma temperatura acima de 37,8. Mas com 37 para cima você já está febril, né? Então já tem que ficar analisando. Página 25. Na escala do termômetro clínico, entre um grau e outro estão marcados os décimos do grau Celsius. Então aqui nós temos um termômetro digital e o da imagem aqui, né? No termômetro digital, como da imagem ao lado, há um sensor na extremidade do aparelho, aqui, e um visor que indica a temperatura. Esses são os mais comuns que vocês geralmente têm em casa, né? Esses termômetros estão marcando 37,8 graus. Então, olha aqui, 37,8. E olha aqui, 37. Aí você tem que contar, né? Aqui os risquinhos para você ver o que está marcando a temperatura correta. Pinte os tubinhos do termômetro para mostrar até onde o líquido subiu nas temperaturas dadas a seguir. Então, pega aí, certo? Uma caneta, um lápis de cor. Você vai pintar 35,2, tá? Então, você pega aí a canetinha e começa lá da pontinha do termômetro e pinta até chegar no 35 com dois risquinhos. Próximo, 39,7. Então, você vai fazer a mesma coisa, vai pintar tudo
até 39, conta ali mais 7, ok? Qual desses termômetros marca febre? O termômetro da letra B, né? 39, né? 7, porque a partir de 37,8 você já tá com febre. Então, esse aqui tá marcando 39. Então, é o termômetro da letra B. A Amélia estava com gripe. Mediu sua temperatura e verificou que estava com 38,8 graus. Tomou um banho morno, vestiu roupas leves e repousou. 2 horas depois, sua temperatura estava em 37,5. Qual a diferença entre as duas temperaturas? Então, a gente vai fazer uma continha, né? 38,8 menos 37,5. Aí vocês vão descobrir qual é a temperatura. Então, 8 menos 5, 3. 8 menos 7, 1. 3 menos 3, 0. A diferença é de 1 grau, 3, né? Centígrados, graus centígrados. Então, a diferença é de 1 grau, 3. Não esqueça de pôr a letra C e antes aquela bolinha em cima, tá bom? Vamos lá, fazer mais alguns exercícios aqui. O termômetro digital de rua, né, mede temperatura ambiente. Que temperatura esse termômetro está marcando? Então, qual a temperatura que está marcando aqui? 41 graus. A bolinha C. Desenhe ao lado da imagem um termômetro como esse para marcar a temperatura neste momento em sua cidade. Então, você pode desenhar um quadrado assim, igual tá aqui, né? E agora você vai olhar no celular, no seu celular, no celular da sua mãe, de alguém aí. Qual é a temperatura que está nesse momento que você está fazendo a tarefa? Tá bom? Então, você vai colocar aí qual é a temperatura que está marcando. E não esquece de pôr a bolinha e o C. Número 4. Há outros tipos de termômetros que medem a temperatura ambiente. Eu não posso fazer essa atividade aqui porque meu celular está sendo usado aqui, né? Então, não consigo ver. Mas façam aí, daí na aula viva a gente faz juntos e conversa. Número 4. Há outros tipos de termômetros que medem a temperatura ambiente, como os termômetros de álcool, que têm funcionamento semelhante ao de mercúrio. Então, aqui, o termômetro ao lado marca 12 graus. Note que ele também pode marcar temperaturas abaixo de zero. Essas temperaturas negativas podem ocorrer durante o inverno e são indicadas com o sinal de menos na frente. Então, aqui menos 10, né? Menos 20, nesse daqui de baixo. Esse outro termômetro está marcando menos 10 graus Celsius. Qual é a diferença entre essas duas temperaturas? Depois de conversar com a sua turma, anote aqui a diferença que encontrar. Então, qual é a diferença de menos 10 para 10 normal? 12, né, no caso aqui. Então, a gente pode até fazer uma continha ou pegar daqui para cá, ó. De 10, ele tá marcando 10. De 10 para 0, né? Dá 10. De 10 para 10 dá 20. E 21, 22. 22 graus. A diferença de temperatura de um para outro, tá bom? Página 27, agora para encerrar. Na tabela a seguir estão os dois recordes, né, de temperatura no Brasil, a mais alta e a mais baixa já registrada até hoje. Então, em Bom Jesus, Piauí, Caçador, Santa Catarina. Olha a diferença até da imagem, né? Que lindo o caçador de neve. A mais alta, 44,7 graus em Bom Jesus, no Piauí. Isso foi em novembro de 2005. E a mais baixa, menos 14 graus, em Caçador, Santa Catarina, em 11 de junho de 52. Indique nesse termômetro com um traço de cada cor a marca aproximada que o álcool atingiu em cada uma dessas temperaturas indicadas na tabela. Então, aí você pode pegar dois cores diferentes, você vai marcar uma cor que dê pra ver, né? O de Caçador primeiro, que é a mais baixa. Então, ali, começando lá no menos 20, foi quanto? Menos 14. Então, a gente pinta até menos 14, gente, ó. 10 para baixo, né? Então, 10, 11, 12, 13, 14. Então, um risquinho antes daquele risco um pouquinho maior depois do 10. Depois, né, para cima. Para cima a temperatura fica mais alta.
Pra baixo fica mais baixo, é 14. Então, 10, você pinta 4 risquinhos ali, ok? E a outra, senhor, 44, lá em cima. Então, você pode continuar dali e vai até 44,7. Conta 44 aí, né? Quase chegando no 45. Muito bem. Qual a diferença entre essas duas temperaturas? Tá a mesma coisa, a gente vai somar 44,7 mais 14, ó. 7, 8, 5. 58,7 graus de diferença entre um lugar e outro. Bastante coisa, né? 6. Assinale um X no termômetro abaixo que está marcando a menor temperatura. Qual termômetro está marcando a menor? -1. Ok. Pessoal, depois deem uma olhadinha nesse RA aqui, viu? Vale a pena. Muito bem. E pra gente encerrar nossa aula, depois desse tanto de exercícios, tem mais um exercício para vocês. Página 36. Vocês vão fazer o que tem a ver com esse assunto que a gente acabou de aprender sobre temperatura, tá bom? Então é isso, turminha. Por hoje é só. Nós terminamos nossa segunda parte de matemática e na próxima aula começamos já um novo conteúdo, tá bom? Então é isso, a gente termina nossa aula por aqui e compareçam no Google Meet pra gente tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então um beijo, turminha, e até a próxima aula.